Beleza. Pronto. Agora, vocês caíram ou só fui eu? Ninguém. Ótimo. Você. Ok, porque agora sim, agora tá aparecendo o record, então tá gravando. Amém. Tá, de fato está gravando. Boa noite, desculpe aí, tá? Eu já sei o que aconteceu, eu não posso entrar pelo NEAD. Bom, na aula de ontem, na verdade, esta semana, pelo plano de ensino, nós estamos colocando para vocês a importância da mudança das empresas. E nós chegamos a colocar para vocês desde ontem que TGA2 ele não vai estudar várias teorias. As teorias já foram estudadas em TGA1. Então, TGA2 vem para quê mesmo? Ela vem para tocar na evolução dos modelos de gestão. O que as empresas estão fazendo modernamente de mais novo? Só que para isso nós vamos tocar tanto nos modelos de gestão das empresas, quanto no tratamento que é dado aos clientes modernamente, até enveredarmos por algumas temáticas, como a importância da mudança, a importância da cultura organizacional, até chegar ao item das ferramentas de gestão. Então, vamos aprender SWOT, 5W2H, modelo Canvas. Então, vamos aprender algumas ferramentas de gestão para que vocês possam caminhar para o terceiro período, já tendo ferramentas que possam fazer diagnóstico nas empresas e não só saber teoria. Então, o objetivo do semestre é te capacitar conceitualmente e também do ponto de vista de habilidade. Acho que o áudio do Alan está com alguns ruídos. O meu está com ruído ou só o do Alan? O seu não, professor. Não? Tá. Vem um outro áudio além do seu. Eu só desconfio que seja do Alan. Tá, o meu tá com problema? Não, mas estava antes, Alan. Agora não está mais. Fica tranquilo. Ah, tá. Tá ok, valeu. Tá, porque se tiver ruído, não tem problema. É só a gente colocar no mute, né? Aí depois ele volta, tá bom? Tá bem. Bom, vamos lá, pessoal. Dá para vocês enxergarem legal com essa... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Com esse tamanho? Sim, professora. Anteriormente já Dá estava sim, bom. professora. Tá? Ok, então reparem. A aula que passou, tá? Se você não teve, aconteceu alguma coisa, nós paramos nesse slide aqui, que foi o slide 5, que eu perguntei o que vocês viam, né? Em termos de imagem, e nós chegamos a mencionar o slide 6. Então, só para recordar, nós comentamos ontem o que as empresas têm mudado. Então, eu não consegui esgotar porque é muita coisa, mas nós trocamos uma bola, que é uma tendência dos autores mencionarem que as organizações têm aumentado a interatividade. Ou seja, as empresas, mesmo sendo locais, estão cada vez mais globais. Elas importam, exportam, transacionam mercadorias e plataformas de serviço via e-commerce, tá? Então, elas são um organismo vivo. Elas se preocupam e têm que se preocupar com sustentabilidade, com ética, até alguns mecanismos novos, como compliance, que é transparência na gestão. Então, hoje, falar de uma empresa envolve colocar não mais no sentido taylorista. A empresa é boa, bastou. Não, ela é boa internamente, ainda tem que estar conectada com o meio ambiente externo. E tem um autor que menciona muito isso, tá? Que é o Morgan. O Morgan coloca que a organização é um sistema vivo, como se fosse um ser humano. O Morgan, ele acredita, o nome dele, eu acho que eu consigo... é ótimo que eu consigo incluir aqui.
Morgan, Gareth Morgan, tá? O livro dele são Criando Organizações Eficazes. E ele menciona muito que as empresas parecem com seres humanos. Como assim parecem? Elas não são estáticas. Elas são vivas porque seres humanos fazem parte dela. E elas podem impactar positivamente ou negativamente o ambiente que ela faz parte. Faz sentido isso para vocês? Sim. Vocês conseguem enxergar essa empresa como um organismo vivo que dialoga com o mercado, com o cliente? Sim, sim, sim. Sim, né? Sim, professora, isso é até visível demais. Professora, isso aí eu já sabia. O que vai me servir TGA2? Vocês estão reparando que a gente está dando a coisas que vocês já sabem, mas que nós estamos trazendo segundo os autores. Claro, não são ideias minhas. Palavras técnicas. Então, quando vocês colocarem, por exemplo, interatividade, uma revista trata dessa palavra. Mas organização como organismo vivo, você só vai ver se está um administrador, porque é palavra técnica do curso, entendem? Você não vai ver um advogado, um economista, um contador falando que a organização é um organismo vivo. Entende? No máximo, você vai ver um biólogo, porque isso é cunhado da biologia. Então, existem certas terminologias técnicas que, às vezes, no relatório gerencial, ou talvez numa palestra, ou na hora de você se posicionar numa reunião, se fizer sentido, você pode cunhar essas palavras para ter mais força de persuasão, por exemplo, numa reunião empresarial, entendem? Sim, professor. Tem uma outra situação que nós colocamos ontem. Boa noite, tá? Todos que estão chegando. Que foi o processo de disrupção. Nós paramos aí, tá? Que eu dei o exemplo do Airbnb, que veio a ser uma nova alternativa para hotéis. Dei o exemplo do Uber, que veio ser uma nova alternativa para táxis. Na verdade, reparem, novas alternativas não quer dizer algo melhor, só quer dizer que o consumidor e o cliente, nesse meio informacional, vai ter novas opções de escolha. Então, hoje, aquela ideia tradicional que empresa é somente no ambiente físico caiu por terra. Alguns negócios, claro que não todos, podem ser adaptados para a plataforma do e-commerce, plataformas virtuais. E, com isso, ocorre uma disrupção. Professora, qual é o conceito de disrupção? Disrupção é esfacelamento ou enfraquecimento ou queda de empresas que só têm modelos tradicionais de gestão. Mas, reparem, eu não posso dizer que todo negócio vai ser disruptivo, porque provavelmente exército vai permanecer apesar de algumas alterações, igrejas vão permanecer apesar de algumas adaptações, empresas aéreas, correios vão permanecer, penitenciárias vão permanecer. Então, não é tudo que vai sofrer disrupção. Porém, grande parte dos produtos e serviços do século XXI vão passar por transformações a ponto de nós, consumidores, termos na palma da mão, muitas das vezes, a escolha por comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço sem sair de casa. Então, isso é uma tendência mercadológica, ok? Eu sempre dou uma pausa, porque se vocês quiserem comentar, vamos lá, tá? Essa questão da disrupção que a senhora disse ontem, que a senhora falou que seria, no caso, a quebra dos modelos tradicionais para um negócio simples, conveniente e acessível. Perfeito, sim. Sim. Aí, queria um exemplo, senhora. Pois é. Esses modelos acessíveis, quais são as 3 características do modelo disruptivo? O modelo disruptivo
Ele tem a característica de ser simples, ou seja, eu vou entregar aquilo que o cliente quer. Exemplo, comodidade, sem sair de casa, rapidez, agilidade, presteza. Eu entrego algo que é intangível, mas que o cliente requisita. Tem que ser acessível. Os negócios disruptivos, utilizam bastante a TI, que é a tecnologia da informação e comunicação, seja blog, seja uma plataforma de homepage, seja e-books virtuais, ela utiliza infoprodutos, tá? Através de podcasts, etc. E também ela te entrega a acessibilidade, muitas das vezes até pelo touchscreen. Então, o que acontece? O processo de disrupção, os exemplos que eu trouxe, pode ser, como eu falei, tanto da quebra de hotéis. Hoje em dia se quebra aqui, para ser hospedado em algum local, eu tenho que ficar em hotel ou pousada, porque eu já posso ficar numa casa que é de alguém, que são os hosts ou hotéis aluguéis por temporadas, e tem uma plataforma para isso, que é Airbnb. Falei também que o outro exemplo é de táxi, que eu posso pagar mais barato, chegar na mesma velocidade e ainda num custo menor, que é o Uber, o 99, etc. Mas também existem plataformas de empresas tradicionais, como lojas americanas, que só vendiam presencialmente e há mais até de 8 anos já iniciaram através do e-commerce. Então, são plataformas que são regidas para compras completamente online. Mesmo essa empresa também persistindo no ambiente físico. E há aquelas empresas como a Amazon.com, que é uma livraria mundial e que ela não existe presencialmente. Ela vende literaturas, principalmente mundiais, na língua inglesa, e você compra através totalmente do e-commerce. No Brasil, a Amazon.com tem um só centro de distribuição. Que é isso, professora? Aqueles livros que são mais demandados e saem daqui, porque pelo processo logístico, se algum brasileiro comprar, é mais fácil escoar de São Paulo para Belém do que de Nova York para Belém. Mas reparem, ela só tem um centro de distribuição, que nada mais é do que um grande depósito. Entende? Mas ela presencialmente, se eu for a São Paulo, ela não existe. Então, isso é um outro exemplo de disrupção. Eu acho que tem alguém que não está escutando. Deixa eu ver aqui. Ivan? Eu acho que o Ivan não está escutando. Além do Ivan, deve ser o áudio do computador. Ivan, vê se tá... Só que ele não está me escutando, né? O Alexandre saiu com o mesmo problema. Alguém está tendo o mesmo problema que os colegas? Eu estou de volta. Bem-vinda aí, Patrícia, tá? Wagner. Tá tudo bem por aqui. Alan. Barbudo arrepiante. Ok. Deixa eu ver aqui. Ouvindo normalmente. Ok, Bruno. Então, vamos lá. Então, eu não sei se eu te ajudei, Max, a compreender o que seria algo acessível, simples e cômodo. Existem alguns exemplos sempre atrelados a e-commerce, tá? Tá ok, essa questão da disrupção, o exemplo que a senhora deixou ficou bem claro da Amazon. É porque o que acontece? Tem uma instituição que eu confesso que eu esqueci o nome dela agora, tá? Porque ela é uma empresa norte-americana e eu tive acesso a ela através do livro do Robbins. Só que não é em PGA. O livro do Robbins é um autor que fala comportamento humano nas organizações. E ele trouxe um dos exemplos no livro dele de uma empresa de flores. Foi a primeira, não lembro agora o nome, foi a primeira empresa de flores mundial, segundo Robbins, que é totalmente virtual. Quer ver um negócio disruptivo? Alguém já foi recentemente ou antes da Covid ao aeroporto?
Vocês já repararam que se você quer receber algum ente querido, alguém, enfim, de negócios, você pode colocar fichas e você pode retirar uma flor? Você pode retirar uma flor. Claro, não é uma flor, é óbvio que ali não vem com toda, né, aquela questão que seria se eu parasse numa floricultura, mas é uma floricultura como se fosse eu tivesse retirado uma latinha de refrigerante. Então, elas vêm encapsuladas, eu coloco ali, ela vem um pouquinho amassada, mas também não vem destruída, óbvio, e ela cai, tá? E ali eu recebo a pessoa. Né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma surpresa, se for algo singelo, enfim. Então, é só para vocês terem uma ideia que isso pode parecer bobo e mecanizado, mas isso vai fazer com que as floriculturas passem a ter produtos substitutos, que não é mais a flor no sentido tradicional, mas a flor ligada à retirada de uma máquina como se fosse caça-níquel. Entende onde a gente está chegando? Então, vários negócios. Professora, mas por que esse exemplo de flor é disrupção? Porque ela vem para eliminar a floricultura? Não, pessoal, ela não elimina, mas ela acaba sendo uma concorrente. Ela é uma coisa simples, precisa só de uma moeda, é depositado e ela cai na tua mão. Eu não acho particularmente que ela substitui um bom buquê. Eu não acho. Contudo, numa hora que eu tô, sabe, celebrando alguma coisa, quero receber, eu já fui receber minha mãe no aeroporto e peguei essa flor, por exemplo. Entendeu? E fui bem atendida. Foi rápido, foi acessível, foi cômodo. E rápido instalou na minha ideia. Caramba, isso é uma disrupção de setor. Que setor? Floricultura. Começa a fazer sentido que é uma disrupção, é uma nova forma de olhar o mercado? Oi, Wagner. Seria uma forma de disrupção. Eu, há uns meses atrás, né, antes dessa pandemia, fui a um velório de uma pessoa conhecida. E ele tem parentes que moravam fora do Brasil. E as pessoas lá estavam velando o corpo através da internet. Havia câmeras dentro do local. Isso seria uma forma de disrupção? Tá, vamos lá. Isso não chega a ser... Muito boa a tua ideia aí, Wagner. Isso pode ser não uma disrupção. O que é isso? É uma alternativa para que as pessoas possam se aproximar na distância. Esse exemplo é o suporte da TI, que é tecnologia da informação. Uma coisa é eu utilizar a tecnologia para aproximar pessoas que estão longe fisicamente e que querem compartilhar um momento. Pode ser um evento, enfim, triste, que é velório, pode ser uma missa e pode ser até uma reunião de negócios. A outra coisa é disrupção. A disrupção, ela usa tecnologia, perfeito. Porém, ela faz com que aquele negócio que é tradicional pense assim, caramba, se eu não me modernizar, eu vou ficar para trás e vou perder fatia de mercado, entendeu? Esse lance de eu fazer com que as pessoas se conectem no velório através da tecnologia da informação não vai fazer com que as funerárias modifiquem o seu padrão rotineiro de velar um ente querido. Só vai aproximar as pessoas. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas não, aquela maquininha que eu tirei a flor vai fazer com que aquele cara que faz a floricultura tradicional, até aquele que pega e vende no balde lá no sinal, vende, né, no balde no sinal, deixe de ganhar o meu trocadinho, porque eu penso, pô, eu vou baixar meu vidro, posso ser assaltado, é melhor ir lá no aeroporto e tiro da maquininha. Você está me entendendo? A disrupção, ela tira postos de trabalho. Mas isso daí que a senhora está citando da máquina no shopping, para nós é uma novidade, mas esse tipo de coisa no Japão já existe muito. É igual a máquina de refrigerante. No Japão hoje tem restaurante que você chega,
coloca um trocado, então um cartão, não sei o que seja, e escolhe. Não tem um garçom, não tem nada. Vem a comida que você quer, instantânea, num pratinho, por uma esteira e por aí vai. Acho que acredito eu que um meio de disrupção também, que já pega aqui no Brasil já faz um tempo, é no campo, na colheita de diversos produtos, ou um exemplo, café. Hoje tem inúmeras fazendas que não usam mais a mão de obra para poder ir e panhar o café. Então, a máquina que vai passando e vai batendo vai batendo nos galhos, fazendo com que os grãos caiam numa esteira no chão e ela mesma passa a recolher os grãos e levar. Pelo que a senhora está falando, isso também é um meio de disrupção. Fazer com que máquinas que trabalham por satélite, né? Por satélite, tem plantações de soja que hoje não tem ninguém que opera as máquinas. É tudo feito via satélite. Da mesma forma que tem o cara que vai ter igual o que o Wagner disse, tem uma pessoa que vai operar as câmeras. Tem uma pessoa que vai ficar de prontidão. Infelizmente não, felizmente, a mão de obra ainda ela não é totalmente dispensada. Ela não é totalmente dispensada. Graças a Deus. Ela só está diminuindo. Ela só está diminuindo e diminuindo drasticamente, porque é muito mais fácil a pessoa ir lá e gastar R$1 milhão com um robô que vai fazer o serviço de 4 pessoas do que ela manter 4 pessoas empregadas. Não vai dar dor de cabeça para ela, não vai responder ela atravessado com um possível problema, não vai levar ela na justiça por qualquer problema que seja, que ela acha que tenha que levar, e por aí vai. Sim. A gente só tem que ter cuidado com algumas palavrinhas que eu noto que talvez possa confundir vocês. Não estou dizendo que vocês estão confundindo, mas pode confundir, tá? Uma coisa é TI, que é tecnologia da informação, tá? Vou colocar algumas palavrinhas aqui que parecem a mesma coisa, mas não são, não. Tá? Nós temos disrupção, TI, que é tecnologia da informação. Eu abri um slide que não estava previsto, porque, como eu falei, cada aula é uma aula. Às vezes a gente não esgota o slide, mas o que vale é o aprendizado do aluno, tá bom? Então, não se preocupem se hoje nós não conseguirmos chegar ao fim do slide. O slide vai permanecer aí, é de vocês. O que importa é a gente entender o conteúdo, tá? Então, tem algumas situações que são disrupção, tá? Outra aqui é inteligência artificial, que eu ia colocar, que é o inteligência artificial, tá? O IA. O que acontece? Quando eu estou falando, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, se vocês não entenderem, eu repito. Hoje, a tecnologia, essa aqui, primeira, tá? Da informação, ela está muito ligada à agilidade dos mercados. Então, a gente usa muito tecnologia da informação, como agora, para uma aula remota, como para uma empresa que tem uma homepage e vai vender produtos e serviços. Enfim, pessoal, TI vem principalmente desde a globalização. Então, tecnologia da informação é aproximar o homem de uma plataforma, de maneira resumida, claro que eu estou falando, tá? Da internet das coisas, tá? Para que haja maior processamento dos serviços e produtos. Então, imagina uma empresa que não tem homepage, que não está na internet, que não é vista, que a sua imagem não é conhecida, tá bom? Então, a TI serve para isso, inicialmente, bem brevemente, tá bom? É óbvio que eu não vou dar o conceito. Se você for, por exemplo, professora, eu já tenho pessoas que eu conheço que são formados como tecnólogos. Claro que eles vão dar o conceito do Laudem Laudon, que são conhecidos. Aqui eu estou falando como administradora, tá ok?
Quando eu falo de mecanização, eu já estou falando da introdução da máquina, principalmente no processo industrial. Então, lembra muito aquele êxodo rural, saída do homem do campo para ir para a cidade. E aí que com a Revolução Industrial eu tenho teares, máquinas a vapor, etc. Então, não é que hoje não haja mecanização, também há. Mas isso ele é muito precursor lá da década de 20, lá da década de 30, e que eu estou falando de taylorismo, fordismo, etc. Estou falando em que a gente sai do campo e vai para a urbanização. Eu poderia até dizer que, se fosse num contexto temporal, me permitam só fazer isso aqui, vem a mecanização, vou colocar como se fosse um processo lógico, que não é tão assim, tá? Depois vem um processo da TI, tecnologia da informação, ligada à globalização, tá? E com a TI, peraí, deixa eu tirar a disrupção, começa a vir a automação. Professor, o que é automação? Automação é uma empresa funcionar como um cérebro. Ela tem que estar toda organizada. O departamento de pessoal tem que saber o que o departamento de RH está fazendo. O departamento contábil tem que dialogar com o departamento financeiro. O departamento logístico tem que dialogar com o departamento de compras. Tudo através de softwares internos, ou também o que nós chamamos em administração, que vocês não vão ver esse período, mas é só para vocês entenderem, o ERP, são softwares integrados. Então, você entra com login, com senha, e praticamente você tem um relatório gerencial de como está a tua área. Tu chegas no teu computador e é como se tivesse uma grande planilha na tua frente e tu vais ver indicadores, vai ver os setores, entendeu? Fazes reunião. Então, a automação, ela está muito ligada à plataforma de software. Tá claro até aí? Só que, olha só, aqui eu tenho 3 minutinhos, né? Só que depois, o que acontece? O que é disrupção? Que é isso que é diferente. A disrupção não é mecanização, automação ou substituição de sementes, substituição. Claro que eu concordo com Adler que isso já iniciou no Japão, tá? A disrupção, tá? E até em outros países, inclusive África do Sul, bastante moderna. Só que a disrupção, ela tá ligada à saída de setores. Setores são nichos de mercado. Nichos de mercado. Quer ver um exemplo? Dá um exemplo para vocês. Food trucks existiam? Escritórios compartilhados, coworking, existiam? Startups, empresas enxutas, existiam? Então, a disrupção significa a saída. Cadê as empresas de vinil, pessoal? Ainda existem, mas estão muito pequenininhas. Porque depois que entrou MP4, vinil ainda vai existir, mas diminuiu de importância. Então, a disrupção não quer dizer que o negócio nunca mais vai existir, mas quer dizer que há setores que vão ficar desaquecidos e setores que vão bombar. Hoje, eu posso não ter uma loja física num shopping, mas se eu tiver um quiosque, tá legal. E vai ter um tempo que eu posso não ter a loja física nem o quiosque, mas se eu tiver uma homepage e souber movimentar o meu Instagram e o meu Face, eu consigo ter o meu negócio totalmente online. Isso não é disrupção, isso não é quebra. Vocês entendem? Então, as floriculturas sempre vão existir. Mas fica a pergunta, até quando? Vai depender do gosto do consumidor. Se a flor puder vir através de uma máquina, quem vai determinar essa disrupção somos nós. Vocês entendem? Então, disrupção, professora, não é introdução de TI. Otimização, então? Desculpa. Pode repetir para mim, perdão? Então, a disrupção é uma otimização? Não, a disrupção significa enfraquecimento de certos setores tradicionais
para aparecimento de novos modelos naquele negócio. Então, o negócio de transporte sempre vai existir, só que agora existe o Uber. O táxi não vai deixar de existir, mas ele enfraqueceu. Entende? Hotel não vai deixar de existir, mas o número de pessoas que utilizam hotéis diminuiu drasticamente por causa dos aluguéis por temporada. Entende? Disrupção é enfraquecimento. Aí eu posso dar empresas de vinil, empresas que atuavam, por exemplo, caixas de banco. Nós tínhamos pessoas nos ajudando em caixa de banco. Vai cair, se cair a gente volta, tá? E agora você faz tudo através do caixa eletrônico, self-service. Vai ter um momento que o Brasil não vai ter frentista de posto de gasolina. Nos Estados Unidos já é assim. Você mesmo se serve de gasolina no seu carro. Você entende? Postos de trabalho desaparecem, empresas são reformuladas. Isso é disrupção. Mas nem